Olá, tudo bem? Com vocês mais um Minuto do Direito. Ó, vai lá, chama a galera aí de casa, chama todo mundo para frente da televisão, que esse é um momento extremamente importante. Nós estamos falando de coisa séria. Nós estamos falando de um assunto que interessa para todos os membros da família. Nós sempre falamos de assuntos que interessam para toda a comunidade. Para todos, doutora. Para todos. Todos merecem ter muito cuidado e muita atenção. Por isso que o programa Minuto do Direito, ele tem esse dever, tá, de trazer esses pequenos minutos, esses poucos minutos de informação para a sociedade. É uma forma de gratidão, Então, chama o amigo, chama a amiga, todo mundo aí sentadinho, prestando atenção que hoje, doutora, nós temos muitas perguntas e nós temos dúvidas de telespectadores. Nós temos uma pensionista, não é, doutora, que ela faz a seguinte pergunta. Ela não colocou o seu nome, não deixou para divulgar o número, mas ela faz a seguinte pergunta. Ela diz que ela é pensionista, tá? E ela quer saber se ela pode fazer revisão na pensão dela, doutora. A doutora Elaine vai lá, explica aí pra gente o que dá pra nossa amiga fazer. No caso, que ela é uma pensionista. Então vamos lá, olha aí, respondendo você, minha amiga, e a todas que se encontram, né, na mesma situação que você, tá? Ela perguntou, doutora, se ela poderia fazer a revisão da pensão por morte, porque o marido era aposentado, né? Isso. Então vamos lá, olha só, presta bem atenção. Se do primeiro mês que seu marido recebeu a aposentadoria, até o primeiro mês que você recebeu a sua pensão por morte, não tiver decorrido os 10 anos, doutora Nazaré, os 10 anos que se refere ao prazo decadencial, tá? A lei te permite um prazo para fazer revisão e é um prazo bastante razoável. 10 anos, tá? Se não tiver expirado esse prazo, você poderá sim fazer uma revisão, deixando bem claro, doutora Nazaré, que essa minha amiga vai ter que buscar a ajuda de um profissional especializado, porque não são todos os casos em que a revisão é viável, é positiva. Acontecem situações, né, em que até diminui o valor, tá bom? Ó, então, presta bem atenção no que a doutora falou. Deixa aí, olha, vou repetir o que ela falou. Guarda isso bem. Existem casos em que certas revisões, elas não são vantajosas. Elas vão trazer desvantagens. Elas, ao invés de aumentar o valor do teu benefício, você corre o risco de ter esse benefício reduzido. Então, ó, atenção para o que está sendo falado no momento. Então, veja só, minha amiga, se você estiver nessa condição, o que vai acontecer? O profissional que você procurou identificou que tem a possibilidade de você ter lucro, ter êxito na questão, tá bom? Aí você ajuiza a ação, tem todo um processo, tá bom? Que vai tanto elevar o teu ganho mensal, quanto você vai ter direito, doutora Nazaré, receber o retroativo dos últimos 5 anos. Aí as pessoas perguntam muito, vocês falam muito que é o retroativo dos últimos 5 anos, mas por quê? Então eu vou te responder agora. É porque quando o crédito se refere a algum dos entes governamentais, no caso, quando é a União que deve, o Estado ou o município, eles só pagam os últimos 5 anos da dívida. Se houver período além desse prazo de 5 anos, ele já decaiu. Então, por isso, nós falamos reiteradas vezes que se houver atrasados, você só recebe os últimos 5 anos da dívida. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Entendido? Entendeu direitinho? Foi sanada a sua dúvida? Olha só, minha amiga, tá? Você que fez esse questionamento, se você poderia fazer a revisão da pensão devido ao seu esposo lá atrás receber a aposentadoria. Não esquece, procura um especialista na área. Esse especialista vai buscar o processo administrativo, que foi o processo que deu origem à aposentadoria do seu esposo. Ele vai analisar esse processo e olha o que vai acontecer.
aquilo que a gente sempre fala aqui nessas revisões, doutora. Se lá no processo administrativo o especialista detectar, digamos que o seu João, que era o seu esposo, que o seu João tinha trabalhado no hospital como faxineiro por 20 anos, mas que esse período de trabalho do hospital não foi nem enquadrado como especial. O que é que o especialista vai fazer? Ele vai pedir este enquadramento, tá? Ele vai verificar se tem direito, vai pegar esse enquadramento, aí vai aumentar esse tempo, porque vai transformar esse tempo que estava em comum, que é um tempo especial, tá? Ele vai transformar ele para comum, vai multiplicar por 1,4, vai aumentar esse tempo, automaticamente o valor da aposentadoria que ele tinha deveria ter sido paga maior e automaticamente a sua pensão ela vai vir com um acréscimo, mas por isso precisa-se de um especialista, não um especialista em direito qualquer, não um bacharel em direito, não um advogado, mas um especialista em direito previdenciário, tá? Em se tratando de revisão, mais ainda, todo cuidado deve se ter, não é, doutora? É verdade. Todo cuidado se deve ter, porque é um assunto que ele é bem delicado, você tem que buscar todo o material, você tem que fazer uma bela de uma entrevista, tem que saber todas as funções que foram exercidas, enfim, para que você possa fazer um processo bem feito, tá certo? Dúvida respondida, se ainda tem dúvida, se ainda restou alguma dúvida, manda aqui que a gente responde, tá? Agora, doutora, vamos responder uma pergunta, tá? Deixa eu ver se ele disse o nome dele, o seu Augusto, tá? O seu Augusto, ele faz a seguinte pergunta. Ele diz que ele está aposentado por invalidez, tá? Ele tem 53 anos e ele quer saber se quando ele tiver 60 anos, se ele pode pedir a revisão da aposentadoria. E ele põe um outro ponto, ele diz que o quê? Que ele tem 12 anos de contribuição. Tá. O seu Augusto contribuiu durante 12 anos, ele se aposentou por invalidez, hoje ele está com 53 e a pergunta é a seguinte, quando ele completar 60, ele vai poder fazer algum tipo de revisão? Então vamos lá esclarecendo o nosso amigo, né, doutora? Como acabamos de falar há pouco, a revisão pode ser feita dentro do lapso temporal de 10 anos. Então, a priori, a resposta seria assim. Seu Augusto não dá detalhes referentes ao caso dele, não é verdade? Qual foi a enfermidade, qual é a incapacidade, não é verdade? Se é acidente de trabalho, se é doença. Mudou a nomenclatura, mas ainda usa a nomenclatura antiga, que a nova ainda não pegou, tá bom, meus amigos? Então, seria necessário, seu Augusto, dar mais detalhes da situação dele para nós podermos esclarecer de forma assertiva o caso do seu Augusto, tá? Aproveitando tudo que a doutora Nazaré colocou referente à revisão, vocês viram, gente, um processo de revisão, ele é mais trabalhoso do que um processo de concessão. Ele dá mais trabalho, ele requer mais atenção, mais dedicação. E é necessário alguém que tenha expertise no assunto para poder identificar. Então, a priori, simplesmente analisando a questão temporal pode, mas tem que ser verificado caso a caso, tem que verificar a situação com relação à incapacidade, se ele está questionando, como a senhora bem colocou, de repente algum PPP não foi aceito, algum laudo não foi enquadrado na função que deveria, enfim, são muitos requisitos, muitos detalhes que devem ser apreciados. Pelo simples fato de não estar dentro do ultrapassar dos 10 anos, o senhor pode, mas tem que verificar se será benéfico ou não. No seu caso, que eu posso lhe colocar, peça a Deus que o senhor não esteja incapacitado dependendo de terceiros, mas se for o caso, tá, o senhor terá direito a um acréscimo de 25%. Terá que se submeter à perícia, doutora. Não pode esquecer, mas apenas esses 25%, como está sendo colocado, é se você necessitar de ajuda de terceiros, tá? E eu não sei dizer, doutora, hoje ele está com 53. 53 para 60 faltam 7. Uhum. Se ele já tiver com essa aposentadoria há mais tempo, tá? Os 10 anos que é o lapso temporal,
ele vai chegar antes dos 60. Sim. Então tem que lembrar que o quê? O que já foi falado Sim. aqui, o prazo para revisão é decadencial. O prazo decadencial é 10 anos. Sim. Tá? Então, se ainda não atingiu esse prazo, ok. Mas se você está necessitando da ajuda de terceiros e a sua aposentadoria foi por invalidez, você tem direito ao adicional de 25%, certo? Não esquecendo, como já ficou claro, a doutora já esclareceu, vai ser submetido à perícia. A perícia médica vai dizer realmente uma pessoa que está acamada, ela não consegue se levantar sozinho, ele precisa disso, ou ele tem um problema muito sério na visão, ou enfim, vai ser feita a análise, necessita da ajuda de terceiros, acréscimo de 25%, tá? E esse, doutora, como sempre a gente fala, é o único benefício que pode ser acima do teto. Correto. Porque imagina só, se uma pessoa já recebe hoje praticamente o teto, tá? Com auxílio, a aposentadoria por invalidez, que já está lá no teto, 7.080. Se ele pegar mais os 25%, ele vai passar do teto. Então, esse é o único benefício que ele pode ser superior ao teto. Mas não esquecendo, tem que se enquadrar, ok, doutora? Correto. Esse foi o nosso Minuto do Direito de hoje. Tem dúvida? Manda aqui que a gente te responde. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.